autor, né, a gente define mais, a gente passa a conhecer mais o texto que a gente está lendo. Assim como eu li o livro do pastor Jorge Soares, aqui da nossa igreja, muitas pessoas não valorizam, exemplo, o escritor. Né? Eu gosto de valorizar. Por quê? Tem irmãos que não gostam, é para vender livro, é para isso e aquilo, mas não quer valorizar o escritor, né? O tempo que essa pessoa dedicou. Então, eu já li Betânia, Pastor Jorge. do pastor Jorge, e agora eu estou no seu livro já. E eu quero falar um pouquinho sobre essa benção, aproveitar, que isso aqui vai dar bom. Vai dar bom. E eu quero também até pegar umas dicas, né? Como que é a sua inspiração? Como que você teve essa inspiração para escrever aquelas pílulas diárias? Eu escrevi um livro na qual, por Deus, deu o nome Semente de Esperança, né? Esperança, ela no hebraico se chama tikvá, né? De esperar. Quando você quer algo, você espera. E se você espera, você precisa colocar dentro de você esperança. Só que esperança, a gente precisa regar todos os dias. Por isso que o nome dado ao livro foi Semente de Esperança. E por que pílulas diárias? Porque foi um livro escrito onde cada capítulo, primeiro dia para você ler hoje, segundo dia para você ler amanhã. E não tem, é um livro atemporal, você não precisa começar dia 1º, dia 2, não é sobre isso. Mas é sobre você ler, entender, refletir e aplicar. Porque, como foi falado no começo desse momento da nossa conversa sobre sonhos, os nossos sonhos, eles precisam estar embasados na esperança, no esperar. Então, se você tem um sonho e você quer chegar no seu objetivo, você precisa esperar. E esperar está diretamente ligado, sabe o quê? A paciência. A paciência. A paciência. Eu vi lá, tá? A Que paciência. capítulo abençoado, né? Então, se você realmente deseja lá do fundo do seu coração algo, se você está batalhando, em alguns momentos há pedras no meio do seu caminho, continue. Caminha, avança, espere com esperança, porque vai acontecer no tempo determinado. E o livro fala sobre isso. São pílulas realmente diárias de fé para você. Irmãos, e eu recomendo o livro da missionária Ana Lúcia, porque não é aquele livro cansativo, Não. exaustivo. Então eu gostei muito do conteúdo, o vocabulário também, até porque você é formada na... qual é a sua formatura mesmo? Eu fiz lá Fez várias, né? Eu fiz lá no Brasil, eu fiz educação física, trabalhei anos como fisioterapeuta intensivista também e mudei, fiz a transição de carreira para ser terapeuta comportamental, que é o que eu também já estou atuando aqui em Portugal, né? Onde eu estou diretamente ligada a algumas doenças dos séculos, como ansiedade, depressão, os burnout, os transtornos de personalidade e outras afins. Então, aí você observa que esse vocabulário que ela usa aqui para se comunicar é o mesmo do livro. Então, isso chama atenção, né? Para quem está lendo e para quem te conhece. Então, eu recomendo os irmãos a adquirir o livro da missionária, porque é um livro espetacular. É aquele livro que toda manhã você pode ler um capítulo, não tem problema. Você pode ler 2 capítulos. É um livro que realmente a gente, cada vez que está lendo, a gente quer ler mais. Né? E eu estou indo meio com calma, porque eu quero entender de fato. Então, a proposta, né? Eu quero entender de fato a proposta e quero... aí eu estou lendo compassado, né? Bem devagar, para mim mesmo aprender mesmo aquelas pílulas diárias. E estou amando, tá muito bom mesmo. Ai, que bom, fico muito feliz. Sinceramente. Porque eu já li vários livros, né? Já li vários livros e um deles é a Bíblia, que a Bíblia é uma biblioteca, né? Com vários livros ali dentro, 66 pelo menos. Então, e a gente observa que tem muitas
Tu cita muito Salmos, eu vi lá. De Jesus também, tu vai falar bastante de Jesus, trazendo... Ele sempre começa com versículo. Isso, exatamente. Versículo. Eu não saio fora, né? Exato. Porque a base do livro tem que ser Jesus. Exato. Tem que ser Jesus, tem que ser Cristo. Exato. Você precisa entender que várias outras formações, como direito, a própria medicina, sai muita coisa da Bíblia. Exato. Não é verdade? É verdade. Então, como ele disse, a Bíblia sempre será o livro mais lido no mundo inteiro. Esse é um livro ao concurso, não é verdade? Mas isso não impede da gente ler outros. Exatamente. Né? E Pílula veio para... Semente de Esperança veio para acrescentar. Sementes de Esperança. É um livro espetacular mesmo. Então, que nem eu te falei e repito, quando a gente tem o contato com o escritor, a escritora, que é no seu caso, né? O autor do livro, é um pouco diferente, né? Porque você se vê no escritor, né? Eu fico imaginando o pastor, como ele escreveu sobre Betânia. Sim, e ele fala também. Então, ele fala lá que no livro que era uma honra para o discípulo receber a poeira dos pés do mestre, que o mestre vai na frente, que é Jesus. Sim. E a poeira batia no rosto dos apóstolos, dos discípulos. Olha que coisa linda. Isso. E isso era uma honra. Então, quando a gente sabe quem é o escritor do livro, o autor do livro, então a gente recebe essa poeira, porque você tá vendo o escritor, Eu já li vários livros que eu não conheço o escritor, né? Eu sei quem é o autor, quem é o autor pela internet, mas quando você tem um contato com a pessoa é diferente. Você fica entusiasmado, né, para ler o livro, você fica com aquela... como que eu vou dizer? Fica entusiasmado, né, para poder... que o capítulo seguinte... Tem livro que eu quero ver já o último capítulo, porque de tão bom que é, né? Porque para entender qual o propósito final desse livro e tal, porque a gente conhece o escritor ou a escritora, que é o seu caso, então chama mais a atenção da gente, a gente fica mais animado, né? É uma honra ouvir isso, é muito gratificante. Mas, irmã Itamar, agora eu quero fazer uma pergunta. E vai ser uma pergunta de desfecho, mas é uma pergunta de desfecho baseado no que ele começou a falar. Ele falou que viu a pregação no dia que eu falei sobre José do Egito, sobre os sonhos. Eu quero te perguntar, e você vai encerrar falando. Quando você vê alguém que tem um sonho, que tem potencial para chegar nesse sonho, porém essa pessoa, por algum momento, por alguma situação, ela para, ela estagna, ela perde força. Qual o seu conselho, baseado na Bíblia, que você daria? A gente sabe, tratando desde o início aqui, os desafios. Só que o que acontece? Tem pessoas que você tem uma amizade com ela, com essa pessoa, e o que acontece? Você fala os desafios que essa pessoa vai ter. Vamos supor que você é uma pessoa que você vê, você sente que você tem mais experiência que a tal. Sim. Aí, que nem já aconteceu comigo, né? Pessoas que não têm tanta experiência, pela idade, algo do tipo. Tem pessoas que são bastante novas, teve muita experiência, ou tem muita experiência. Não estou tirando o mérito dessa pessoa. Claro. Mas eu digo assim, a pessoa vai trocar uma ideia com você sobre determinado assunto, você vai falar os desafios para essa pessoa. E muitas das vezes, essa pessoa entende que eu estou passando para ela que é impossível. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, os desafios é difícil, mas não é impossível. Sim. Certo? Agora eu estou falando... E tem pessoas que não entendem isso. Entendeu? Talvez você é uma pessoa dessa. Você que está nos assistindo. Por quê? Você conta um sonho para uma pessoa, né? O que acontece? É o caso de José, né? A história de José. Ele contou o sonho para os irmãos falaram assim, não, peraí, isso é difícil, isso é difícil. E tantas tramóias que eles fizeram com José, que a ponto até de querer matá-lo. Com certeza, né? Então a gente observa que os irmãos dele falou para ele, isso é impossível. Então,
o que a gente tem que ter cautela, ter cuidado, de conversar com essa pessoa e nunca desvalorizar ou desmerecer, né? O conselho, né, Isso, que é dado. Exatamente. Falando, por exemplo, que é impossível. Sim. O impossível é só para Deus, né? É e verdade. ele faz o impossível. Agora, para nós seres humanos, pode ser difícil. Você pode chegar para uma pessoa e falar, é difícil esse caminho que você quer. Entendeu? É difícil, é espinhoso, muito pedregulhos. Então, é uma caminhada, uma jornada difícil, mas não é impossível. Então, a pessoa que também vai receber esses conselhos, quando se trata de sonho, ele tem que estar aberto também. Ele tem que estar aberto por quê? Para ele entender a mensagem que essa pessoa vai passar para ele. Porque ele tem que estar receptivo. Um alerta, né? Verdade? Exato, porque talvez você está passando um alerta que você já falou assim, esse caminho eu já trilhei, eu não me dei bem, ou não consegui chegar até o final. Ou conheceu alguém que passou por isso, E isso né? foi doloroso, foi difícil, e essa pessoa pode correr esse mesmo risco de passar por esse caminho difícil, certo? Então o que acontece? Muitas pessoas, outros querem o quê? Encurtar